Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 55 – Preparando-se para a Terra Desconhecida. Parte 2. 2 horas depois de se encontrar com Lizardman, Ain suspirou baixinho em seu escritório. Isso porque acabara de se comunicar com Fluder e Ain via message. Porque eu tenho que me teletransportar pessoalmente para provar que sou eu. Especialmente para o Fluder. Achava que ele já estivesse acostumado com isso, mas acho que me enganei. Quando usava message, nenhum dos dois acreditava que era de fato Ain. Então não teve escolha senão teleportar para onde estavam e falar com eles pessoalmente. A maneira como se desculpavam pelo inconveniente e pediam que usasse message apenas em casos de emergência fez Ain ter a impressão de que haviam planejado o discurso de antemão. Deixando Ain de lado, pensei que o Fluder não quisesse perder tempo com outros assuntos, ainda mais que ele fica todo focado naquele livro que eu dei. Claro, Ain foi sábio o suficiente para permanecer em silêncio. A propósito, ele já tinha ouvido falar das tragédias causadas pelo uso da message no passado, mas era meio difícil de acreditar no porquê não podiam colocar fé na magia que usava. Velhos hábitos não eram fáceis de mudar, provavelmente era algo que levaria tempo para aceitarem. Além disso, seria muito prejudicial se eles, como seus colaboradores, fossem enganados dessa maneira. Nesse caso, tudo o que podia fazer era respirar fundo e aceitar o gasto de MP para a magia de teletransporte como uma despesa necessária. Seu abatimento também estava relacionado aos resultados das conversas com os dois. O uso de teletransporte só seria justificável se tivessem produzido boas informações. Infelizmente, não foi o caso. Ain sabia que havia um reino Dwarf na Cordilheira Azerlisiana, mas não tinha certeza de sua localização. O reino não tentou forjar qualquer laço de nível nacional com os Dwarfs. Mesmo que tivessem, provavelmente estariam limitados a pequenos negócios dentro da cidade mineradora de Rebluemalasul. Laços como esses estariam intimamente ligados aos lucros da cidade e seria difícil tentar cortá-los. Fluder pensava o mesmo. Embora tivesse ouvido falar da cultura dos Dwarfs e do seu governo, o fato era que não sabia quase nada a respeito. Havia algo sobre como um poderoso dragão havia causado grandes danos a uma cidade de Dwarfs, mas ele não sabia o nome da cidade, nem o nome e as habilidades do dragão. Aparentemente Fluder não investigou o assunto porque não o interessava. Contudo, poderiam muito bem ter pesquisado através da inteligência do Império. Pelo menos, foi isso que Fluder sugeriu, mas Ain ignorou essa sugestão. Levaria muito tempo, e ter um traidor já exposto como ele a encargo da pesquisa poderia levar a problemas. No final, a única pessoa com quem ele podia contar seria Zenberu, ou Lizardman. Já era hora de eu mandar uma message para aqueles dois e contar sobre os Dwarfs. Vou entrar em contato com a Shoutier primeiro. A pessoa certa para o trabalho. Isso foi um grande elogio e uma crítica cruel ao mesmo tempo. Ain fechou os olhos, embora não os tivesse, e pensou no assunto por alguns minutos. Então, os abriu e lançou a magia message. Shoutier Blood Fallen. E é o senhor, Ain-sama. Onde o senhor precisa que eu abra um gate no momento Arinsu. Shoutier, a mais forte dos guardiões de andar, a única a administrar vários andares. O fato de que a primeira coisa que ela perguntou foi onde abrir um gate trouxe certa tristeza. Ao mesmo tempo, Ain se sentiu um pouco culpado por atribuir essa tarefa a ela. Não. Desta vez, vou confiar uma grande tarefa a você. Uma grande tarefa Arinsu 1. Você deve me acompanhar em minhas viagens e garantir minha segurança. O silêncio durou vários segundos. Não me diga que ela não ouviu. O que está acontecendo? Assim que começou a se perguntar se algo estava errado, a voz de Shoutier, fora de tom, provavelmente por excesso de excitação, ecoou em sua cabeça. Como sua serva, cumprirei essa tarefa mesmo que eu me desfaça em pó no processo. Tá bom. Mais tarde lhe explicarei com mais detalhes.
venha para os meus aposentos em Yerrantel. Se não especificasse isso, era bem provável que ela se teletransportasse para seu quarto em Nazarick, o que de fato aconteceu, mas apenas uma vez. Ele havia enviado uma mensagem para Narberal dizendo-lhe para ir aos seus aposentos. Depois de esperar e esperar mais um pouco, ela não havia chegado. Foi só depois que ele enviou outra mensagem para ela, que soube que o esperava em seu quarto em Nazarick. Ainz refletiu a respeito e percebeu que a falha estava na ordem que havia dado. Assim, ele resolveu nunca cometer esse erro novamente. Entendido. Sua serva comparecerá imediatamente. Além disso, diga ao Mari que a tarefa de manter vigilância sobre a grande tumba de Nazarick passa para ele. Informe-o do necessário para executar a tarefa quando entregar seus deveres a ele. Tome seu tempo para deixar tudo pronto. Venha apenas quando resolver isso. Hoje eu não tenho compromissos que me levem para longe dos meus aposentos. Espero por você aqui. Sim. Eu, Chautier Blood Fallen, cumprirei suas ordens fielmente sem demora. Repassar funções é muito importante. Não se apresse e nem faça uma bagunça só porque estou lhe esperando, entendeu? Ordenarei que o Mari prossiga para seus aposentos, a abóboda funerária de Adipocere. Entendido. Escreverei todas as tarefas em um periódico. Além disso, eu confio que eu não preciso lhe lembrar, mas deve dar o seu anel para o Mari. Claro! Compreendo que terei que me afastar dele por um curto tempo. Era muito perigoso trazer aquele anel para fora de Nazarick. Por outro lado, enquanto o anel e cajado de Ainz Olgol não fossem levados, haveria tempo suficiente para todos os guardiões se reunirem. Por essa razão, com exceção daquele que Ainz carregava secretamente e aqueles em uso dentro de Nazarick, os anéis foram escondidos nas pilhas de ouro guardadas dentro da tesouraria. A razão pela qual Ainz carregava um anel, apesar do alto risco, era porque se ninguém tivesse um e a entrada fosse bloqueada de alguma forma, eles não seriam mais capazes de entrar. Muito bem. Então comece seus preparativos. Imediatamente. Então, há algo mais que eu deveria levar para seus aposentos, Ainz-sama Arnisso? Uma pergunta razoável, mas preciso apenas de você. Quando chegar explicarei tudo, prepare-se como achar melhor. Entendido. A resposta apaixonada de Chautier desapareceu quando a magia terminou. Então, ele conjurou outra mensagem, mas desta vez para Mari. Havia pouca diferença no conteúdo de sua conversa, exceto que ele disse a ele para tomar o lugar de Chautier como o protetor da grande tumba de Nazarick. Depois de ouvir a voz baixa, mas ainda nítida de Mari, Ainz encerrou a mensagem. E finalmente, Ainz enviou uma mensagem a Aura. Aura, sou eu. E aí, Ainz-sama? Tá precisando de que? Bem, eu gostaria que me acompanhasse ao reino dos Dwarfs. É pra já. Calma, primeiro venha me encontrar em meus aposentos em Yerrantel, depois esperaremos pela Chautier. Chautier. O grito de descrença que se seguiu deixou Ainz grato por não precisar de tímpanos para ouvir. Aura, abaixe sua voz. Eu sinto muito, Ainz-sama, como eu disse, abaixe sua voz. Pensou isso, mas não o disse. Ah, a gente vai destruir o reino do Arf? Não. Por que pensou isso? Eu só quero conduzir algumas negociações amigáveis. Ah, beleza. Então quer dizer que já sabe como as coisas vão rolar? Aura, sua. Ainz-sama, tô aqui. O quê? Quer dizer que já chegou? Sim, isso aí. Uma batida veio da porta quando ela disse isso. Ainz sorriu amargamente enquanto observava Decremente ir ver quem era. Ainz-sama, Aura-sama pede permissão para entrar. Ainz gesticulou em aprovação, e Decremente deu um passo para longe da porta. Como vai, Ainz-sama? A voz de Aura se sobrepôs à da magia message quando a elfa negra o cumprimentou. Vou bem. Sente-se e vamos conversar. Ainz indicou um par de sofás, um em frente ao outro, e então olhou para Decremente. Prepare refrescos para a Aura. Claro, Ainz-sama. Temos suco de maçã, suco de laranja, limonada, chá e café disponíveis no momento.
decremente colocou o suco de maçã que Aura solicitou na pequena mesa entre os dois sofás. Quando Aura começou a beber, Ainz começou sua explicação. Primeiro, vou esclarecer essa de dúvida de destruir Reino Dwarf. Levar a Chautier junto cumpre um requisito para a força de combate, mas há outra razão para isso. Os olhos de Aura se arregalaram. Dada a atitude, ficou claro que ela considerava Chautier como alguém limitado. Ainda assim, Ainz achou difícil segurar o acalento que surgia em seu peito. Isso o lembrou do relacionamento entre Bukubuku Shagama e Peroroncino. De vez em quando, Bukubuku Shagama perguntava: meu irmãozinho retardado tá dando problema? Quando as pessoas respondiam com acho que não, ela imediatamente respondia usando o mesmo tom de Aura, mas com um tem certeza. Era difícil para Ainz se conter quando percebeu que Aura e Chautier estavam mantendo o mesmo relacionamento. As lembranças caíam como uma neve fina, enchendo seu coração de felicidade. Sua alegria brotou e, quando ele estava prestes a rir, sua supressão de emoção foi ativada. Merda! Ainz silenciosamente amaldiçoou quando seu momento de felicidade foi arruinado por sua supressão emocional. Isso o ajudou muitas vezes no passado, mas achava extremamente cansativo quando o atrapalhava. Ainz sabia que estava sendo egoísta e hipócrita, mas ainda achava difícil aceitar essa interrupção das memórias de seus velhos amigos. Ainz-sama. Que foi? Seu descontentamento desapareceu como fumaça ao vento quando ouviu a voz trêmula da garota. Ele não podia se permitir expressar essas emoções negativas de um modo que até uma criança podia notar. Após respirar fundo, sorriu. Nada, me desculpe. Como eu estava dizendo anteriormente, levarei a Chautier nesta expedição para investigar a capacidade de adaptabilidade dela. Ela foi criada para ser a guardiã mais forte. Naquela época, se ela tivesse lutado corretamente, nem mesmo eu poderia ter conseguido vencê-la. Tá exagerando, né? Não, nem um pouco. Se eu fosse a Chautier, teria convocado o Einherjar imediatamente e deixado comprar tempo enquanto me preparava, depois atacaria com magia enquanto meu MP permitisse, seguido pelo uso de minhas habilidades. Com isso, eu teria ativado o Blood Frenzy de alguma forma e assim acertaria a mim, quero dizer, Ainz, com as Puntilans enquanto gradativamente aumentaria meu poder de ataque. Ainz sorriu, um pouco desconfortável. Se ela tivesse feito isso, teria fugido sem pensar duas vezes. Sua habilidade como jogador à parte, o personagem de Ainz só poderia ser considerado em um nível superior entre os jogadores intermediários de nível 100. A build do personagem de Chautier e o equipamento a classificavam na parte inferior dentre os jogadores de nível 100 de classificação superior. Se estivesse totalmente equipada, com todos os itens sendo Divine Class, estaria na parte intermediária do nível superior. Se fosse capaz de alterar seu equipamento para se adaptar a seu oponente, ela poderia lutar em condições parecidas com os escalões superiores do nível superior. Infelizmente, a reputação de ser a mais forte guardiã prejudicou o crescimento da Chautier. Como é? A Chautier brilha quando age para esgotar os recursos inimigos. Ela é como uma flecha de vidro e, uma vez que for atirada, precisará ser abandonada. Mas isso é realmente a coisa certa a fazer. Esse pode ser o melhor jeito de utilizar plenamente suas capacidades, mas será que podemos afirmar que é o método mais adequado? Disso aí eu não entendo muito, mas se acha que tá certo, quem sou eu para discordar, Ainz-sama? Esse tipo de resposta realmente dificulta a continuidade da conversa. O que Ainz realmente queria ouvir era uma resposta bem fundamentada abordando os prós e contras de sua declaração, pelo menos quando quem a desse fosse um adulto. No caso das crianças, ele esperava que fossem no mínimo francas. É mesmo. Mas não acho que seja esse o caso. Quando eu disse que era o melhor caminho, era apenas em termos de utilizar plenamente os pontos fortes. Porém, pode não ser o melhor caminho, uma vez que a Chautier comece a acumular experiência. Ainz estava progredindo como guerreiro. Não,
Seria melhor dizer que ele aprendeu a usar todas as habilidades básicas de um. Mesmo que suas habilidades físicas não tenham melhorado, outras partes dele ainda estavam evoluindo. Ao contrário de como eram quando apenas dados, os NPCs agora tinham mentes e capacidade de pensamento independente. Em outras palavras, a Shoutier de amanhã seria diferente da Shoutier de hoje? Sempre fazer o mesmo acaba criando um ciclo vicioso. É preciso fazer coisas diferentes para evoluir na vida. Sei que ela pode falhar no processo, embora eu não deseje. Ainda assim, mesmo que falhe miseravelmente, basta darmos uma ajudinha e cedo ou tarde ela conseguirá progredir. É precisamente por isso que lhe chamei Aura. O relacionamento de Aura com Shoutier de certo modo era melhor do que com Mari. Ain selecionou a irmã mais velha dos gêmeos, pois ela poderia manter Shoutier na linha. Tendo ouvido tudo atentamente, Aura balançou a cabeça em sinal de reconhecimento. E mesmo eu expressando o desejo de que ela acumule experiências variadas, isso poderia violar o contrato social e causar problemas para a empresa, para o grupo. E como assim? Pense desta maneira. Não seria bom forçá-la a fazer coisas que não quer fazer. Mas te obedecer é o que a gente deve fazer, Ain-sama. Você não acha que seria errado forçá-la a algo que vai contra os desejos do Peroronsino-san? Se minhas ordens conflitassem com os desejos da Bukubuku Shagama-san, como se sentiria em obedecê-las, Aura? Nuge. Bem, eu obedeceria. Aura abaixou a cabeça nervosamente e murmurou algo ao longo das palavras, é difícil dizer. Tudo bem, não se preocupe. Foi apenas uma comparação. Minha razão para escolher a Shoutier desta vez foi para desafiá-la e ver se ela evoluiu. Saquei. É assim que você é, né, Ain-sama? Suas percepções complexas são muito profundas. Um superior precisa deixar seus subordinados enfrentarem desafios para que eles cresçam. Esse era um dos segredos que ele havia coletado de um livro que lera pouco tempo depois de vir parar no Novo Mundo. O motivo de não ter dado a Shoutier uma oportunidade como esta até agora foi porque a situação tinha sido muito perigosa, e também esteve sem tempo desde então. Agora, porém, ou melhor, não haveria melhor momento do que este. Contarei o restante quando a Shoutier chegar. Dessa forma, não precisarei me explicar duas vezes. Assim que disse, batidas vieram da porta, seguidas por Decrement indo verificar o visitante. É Shoutier-sama. A pessoa que estava esperando havia chegado. Ains indicou que Decrement deveria deixá-la entrar. Quando a porta se abriu, ele viu uma forma carmim na porta. Shoutier Blow de falência apresentando e pronta para partir. Ains, que estava preparado para agradecê-la por ter vindo até aqui, congelou por um momento, e demorou um pouco até que ele pudesse se recompor e falar. Porque você está totalmente equipada. Não só ela estava em sua armadura completa, mas ela estava segurando as puntilanes. Senhor! Estou totalmente preparada para proteger-lhe, Ain-sama. Eu vou exterminar qualquer um que se atreva a se opor ao Senhor, Ain-sama. Ains olhou para a ofegante Shoutier, que mostrava firmeza em seus olhos bem abertos. Então olhou para Aura, como se dissesse, só que eu faço. Não era como se ele pudesse dizer que Shoutier entendeu tudo errado. Você tá sendo muito apressada. Que tal agir depois que o Ain-sama terminar de falar? Shoutier amuou quando Aura deu uma espetada. Antes que as duas pudessem começar a brigar, Ains levantou a mão para chamar a atenção de ambas. Shoutier. Creio que teve a intenção certa, mas a ideia errada. Perdoe-me por não explicar direito. Ains apressadamente explicou os objetivos da operação para Shoutier, e seus planos para forjar relações amigáveis com o reino dos Dwarfs. Depois de assimilar tudo, um olhar confuso apareceu no rosto de Shoutier. Se é isso que o senhor quer, tem certeza que é certo me levar junto a Arinsu? Tenho muitas razões para escolher você. Tê-la me protegendo é uma delas. Mas a maior, é para que possa ganhar experiência.
Foram meus erros que a levaram a considerar a si mesma inadequada para essa tarefa devido ao seu Blood Frenzy. Talvez depois deste experimento, você descubra que é surpreendentemente adequada para esse tipo de coisa. Os olhos de Chautier se arregalaram. Entendido, Ain-sama. Vou me certificar de que não se arrependa de sua decisão, Arisu. Claro. Então, Chautier, eu vou lhe colocar sob o comando de Aura para esta jornada. Já que a Aura está encarregada de você, espero que a obedeça. Entendido. Chautier se curvou. Ain se indagou do porquê de tanta tensão, mas era melhor que uma resposta desanimada. Entretanto, seria estranho deixar a conversa morrer aqui. Eu aprecio seu engajamento, mas é mais sensato se acalmar, Chautier. Agora vamos considerar a questão dos seguidores. Quem mais deveríamos levar? Ain-sama, posso ter permissão para falar? Ain ficou um pouco assustado porque a pergunta veio de um canto inesperado do cômodo, mas ele se virou calmamente para encarar Decremente. O que seria? Algum problema? Ah, eu estava pensando que o senhor acharia de levar algumas de nós, empregadas, para servir como suas assistentes durante sua viagem ao reino dos Dwarfs. Tradicionalmente, aqueles que estão no poder sempre levaram seguidores para lidar com as mais diversas tarefas. Eu sinto que o reino dos Dwarfs poderia pensar no senhor como indigno se não levar empregadas consigo, Ain-sama. Isso faz bastante sentido. Quando espiava Jirkniv, Ain notou que o homem saía escoltado por várias carruagens, e algumas delas continham damas bem vestidas. Provavelmente eram quem providenciaria tudo o que precisasse. Se ele tivesse passado uns dias em Nazarick naquela ocasião, Ain teria o observado com mais cuidado, mas, lamentavelmente, ele recusou a estadia sem demora. Mais precisamente, o fato foi que Jirkniv percorreram um longo caminho para visitar Ains, que, por sua vez, fora terrivelmente grosseiro com Jirkniv por não insistir para que pelo menos pernoitasse. Claro que o imperador recusara com firmeza todas as ofertas de hospedagem, mas talvez a coisa certa a se fazer fosse persuadi-lo a mudar de ideia. Quem sabe, se tivessem estabelecido boas relações na época, a questão da vassalagem sequer teria vindo à tona na arena. Ops, estou viajando novamente. A Decremente tem razão, mas Ains considerou os dados dela. As 41 empregadas regulares podem parecer diferentes, mas seus equipamentos e atributos eram idênticos. As espécies heteromórficas conhecidas como homúnculi não eram particularmente notáveis, e eram muito fracas, sendo apenas de nível 1. Embora ainda fossem superiores a humanos de nível 1 em termos de atributos gerais, se uma luta entrasse na equação, uma homúnculo só teria 60% de chances de vitória. Os uniformes de empregada que elas usavam forneciam-lhes uma medida de força defensiva, mas isso estava apenas no nível de um item high class. Para os padrões deste mundo poderiam ser incrivelmente resistentes, mas não passava de folhas de papel para um jogador de Yggdrasil. Com toda franqueza, não havia como levá-las em uma excursão para um local completamente desconhecido. Havia uma chance de um jogador estar esperando com suas forças posicionadas e prontas para a batalha. Mas, acontece que não posso fazer isso. Se for o caso de usarmos seguidores Chautier, pode trazer suas vampiribrides conosco. Sequer precisa perguntar a Arinsu. Todos em Nazarick vivem para servi-lo. Basta ordenar a Arinsu. Então, Decremente, sua proposta é muito razoável. Não se ofenda com o que direi, o problema de sua proposta está em serem fracas. Eu ficaria inseguro em garantir sua segurança para terras tão desconhecidas. Estamos preparadas para enfrentar qualquer perigo. Ains levantou a mão para acalmar Decremente. Estou satisfeito com a lealdade que todas vocês demonstram. Façamos o seguinte, assim que eu tiver plena certeza de que o reino dos Dwarfs é seguro, buscarei você usando o teletransporte. Até lá, deixemos as vampiribrides responsáveis, o que me diz? A boca de Decremente se moveu várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Eventualmente, ela inclinou a cabeça.
Ainda esperava que ela não estivesse concordando apenas porque havia ordenado que eu fizesse, mas possivelmente não era o caso. Já que não tinha mais nada para persuadi-la e nem mudaria de opinião independentemente do que ela dissesse, Ainz desviou os seus olhos de decremente. Ressuscitar NPCs de nível 1 era barato, mas esse não era o problema aqui. Ninguém levaria os filhos de seus amigos para um lugar perigoso. Então, Chautier, traga vejamos, 6 vampiribrides. E então adicione mais 30 cavaleiros montados nesse amonte. 5 deles serão os anjos que foram conjurados recentemente. Não havia um significado particular por trás do número 30. Era simplesmente que ele achava que esse número seria o suficiente. Talvez fosse porque esta era a quantidade de jogadores permitidos em um grupo de ataque. Enquanto os reúne, terei uma conversa com Coquiltos. Creio que terminarei isso bem rápido, então após reunir seu pessoal, ambas viajarão para a aldeia Lizardiman através do Gate de Chautier. Depois disso, iremos para o norte e descobriremos onde fica o reino dos Dwarfs. Está bem assim? Perfeito. Sim, vamos fazer isso, Arisu. As 2 guardiãs responderam afirmativamente. Nenhuma sugeriu nada, sequer um adendo. Por ambas dificilmente se encaixarem no papel de mulheres submissas, o fato de terem sido tão complacentes à sua sugestão o deixou desconfortável. Isso porque Ainz não tinha muita confiança em sua própria ideia. Alguma sugestão a respeito dos demais seguidores? Minhas feras mágicas. Meus undeads. As 2 falaram ao mesmo tempo, e logo se encararam. Assim que pensou que começariam a discutir, Chautier desviou o olhar primeiro. Faça as honras. O que tá rolando? Tá passando mal. É apenas porque fui ordenada a obedecê-la, Arinsu. Isso é tão esquisito. A sobrancelha de Chautier se contraiu, mas ela não disse nada. Nesse caso, que tal ter 25 de seus undeads montando em minhas feras mágicas? Eu não me importo. Disse Chautier olhando para Ainz, mas isso seria mais do que o número que o senhor mencionou, Ainz-sama. Estaria tudo bem, Arinsu? Sim. Então faremos. Já que as 2 pareciam ter chegado a um consenso, Ainz continuou falando. Vamos pôr em movimento as tarefas. Vocês têm 2 horas para que selecionem seu pessoal. Tenham em mente que podem não ser capazes de retornar por um tempo depois que partirmos, e não pensem que poderão se teletransportar de volta para Nazarick quando bem entenderem. Aura, você precisa ter mais cuidado ainda, já que não é uma undead. Se não tem mais nada a dizer, é hora de nos separarmos. Preciso discutir muita coisa com o Pandora's Actor. Ao mesmo tempo, ele fez uma anotação mental para informar a Albedo usando o Message. Finalmente. Finalmente chegou a minha hora, Arinsu. Depois que estava suficientemente longe do quarto do Ser Supremo, onde sua voz não o alcançaria, Chautier cerrou os punhos e gritou de alegria. Já faz tanto tempo, mas, finalmente, posso compensar meu fracasso passado e deixar todos saberem que Chautier Bloodfallen pode ser útil. Demorou tanto tempo. Chautier olhou ao longe. Aura estava bastante consciente dos sentimentos que a voz de Chautier continha, o que era incomum para ela. Embora Chautier já tivesse sido punida por seus erros e Ainz lhe tivesse dito pessoalmente que não era culpada por nada, Chautier ainda queria apagar os erros que havia cometido. Como uma colega guardiã de andar, Aura podia entender muito bem seus sentimentos. Ainda assim, ela estava um pouco inquieta. Já faz muito tempo. Todo o trabalho que recebi até agora foi tão fácil que qualquer um poderia fazê-lo, Arinsu. Mas, eu sinto que o trabalho que o Ainsama te deu foi muito importante, Chautier. Eu sei que sim, até certo ponto, Arinsu. É só que, é realmente tão importante assim, Arinsu. Proteger Nazarick é muito importante, não? Afinal, ser a primeira linha de defesa contra qualquer invasor é uma tarefa para guardiões confiáveis, não acha? Nung. Chautier não podia negar. Então nervosamente pressionou as pontas dos dedos e as separou novamente.
Será que o Ain-sama pensa o mesmo nisso? É bem capaz. Mais cedo ele disse que você é muito forte, Chautier. Chautier sorriu amplamente. A reação trouxe tranquilidade para Aura. Se tivesse deixado Chautier continuar assim, certamente ela teria tido muito trabalho por nada e isso só incomodaria a Ins. Se acontecesse, ela não tinha ideia de como iria se desculpar por isso. Além do mais, ela sentia pena de Chautier. Mas quando fui naquela cidade humana, Demiurge me deixou de fora. Ele deve ter sentido que eu era inútil. Se isso era o que o Demiurge, a maior mente de Nazarick pensa de mim, então os outros, especialmente o Ain-sama, cuja sabedoria supera a de Demiurge, sentem o mesmo ar nisso. Para de falar bobeira. Já parou para pensar que o motivo do Ain-sama pensar que você é capaz, é justamente por ele ser infinitamente mais inteligente do que o Demiurge? Naquele momento, Chautier gemeu de prazer soltando um como esperado de Ain-sama. Ai. Aura estava começando a ficar um pouco cansada. Todavia, ela tinha a sensação de que ser direta com Chautier não funcionaria, então talvez um método indireto seria mais eficaz. Mas, quer dizer que os outros nutrem o mesmo sentimento que o Demiurge ao meu respeito, Arin-su? Eu não posso negar isso. Ou melhor, era bem provável que fosse o caso. Aura falou antes que Chautier, de olhos arregalados, pudesse continuar. Ain-sama quer testar sua flexibilidade te expondo a um montão de coisa, então acho que enfrentar dificuldades não é uma coisa ruim. Até lá, se você fizer anotações e prestar bastante atenção nos detalhes, vai poder impressionar o Ain-sama e os outros. Eu preciso estudar desde agora Arin-su. Pense bem, você tá viajando com o ser mais incrível de Nazarick, não? Isso não significa que pode aprender algo com o Ain-sama. Faz todo sentido. E o que devo fazer Arin-su? Chautier, é aí que o aprendizado começa. Oh! Entendi Arin-su. Sem palavras, Aura havia simplesmente devolvido a pergunta a ela. Só não faça nada sem noção, por favor. Um lampejo de mal-estar passou pelo coração de Aura. Ainda assim, a bola estava nas mãos de Chautier agora, e não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ela vai se comportar. Aura ofereceu uma oração a Bukubuku Shagama, a ser suprema que também era sua deusa. Bukubuku Shagama-sama, por favor cuide bem da Chautier, que foi feita pelo seu irmãozinho, o Peroroncino-sama.